Muito bem, pessoal. Agora vamos iniciar aqui outra aula, certo? Seria a aula 7, onde a gente vai falar aqui dos sensores de velocidade, né? Então, essa aula é bastante rápida, certo? Aqui a gente vai falar só dos conceitos básicos acerca desse sensor de velocidade em si, né? Lembrando que nós estamos ainda no curso de instrumentação e controle, mais voltado para a instrumentação industrial em si. O objetivo geral é justamente abordar esses conceitos básicos, né, acerca desses sensores de velocidade. Então, dentre esses sensores, nós vamos ver os tacogeradores de corrente contínua, tacogerador de corrente alternada, as bobinas picape e os fotos acopladores, né? Essas duas finais, né, especificamente, é a que eu tenho mais experiência de trabalho, né? Aqui é basicamente o uso de uma roda fônica, né? Isso aqui é bastante utilizado em sistemas de Arduino. Então, como sempre, a nossa bibliografia é baseada no livro do Tomazini e no curso de formação de operadores de refinaria, Petrobras. Então, os sensores de velocidade, né, são utilizados em dispositivos como leitores de CD-ROM, DVD, bomba centrífuga, transportadores, robótica, entre outros. São importantes para o controle do processo produtivo e da segurança do trabalho, certo? E os sensores a serem estudados nessa aula são, né, o tacogerador CC, CA, picape e fotoacoplador. Então, o tacogerador, né, basicamente é um dínamo, certo? É um dínamo taquimétrico, né, ou tacogerador, que é baseado no princípio de um motor de corrente contínua com escovas, que funciona como gerador, né? Então, ele é basicamente um gerador que, quando a rotação, né, é gerado uma diferença de potencial. Naturalmente, é possível medir essa rotação a partir da mudança de potencial, diferença de potencial da tensão, e ou da corrente que é gerado devido a essa movimentação no núcleo metálico, né, no eixo. O tacogerador é um estator constituído de um magneto permanente e de um rotor no qual são enroladas N espiras, espaçadas entre elas em um ângulo de 2πn. As N espiras são conectadas a um coletor de lâmina e através das duas escovas se tem disponível a tensão reduzida, né? Então, é justamente a partir do movimento, certo? Você vai por exemplo, detectar a velocidade de um eixo, né? Então, você vai ao eixo do tacogerador, certo? E vai medir a tensão de saída nesse tacogerador. A partir da tensão de saída, você tem a rotação, né? Então, existe uma calibração para isso. E você tem o tacogerador de corrente alternada, né? Que você vai ter uma bobina piloto, né? Que consiste em um ímã permanente acoplado diretamente ao eixo do motor, do qual se quer medir a rotação, imerso a uma ou mais bobinas, né? Então, você vai ter aqui um ímã permanente imerso a essas bobinas, do qual, quando há a rotação do eixo, você vai ter variações, né, no campo magnético. E essas variações no campo magnético vai gerando tensão entre eles, né? Então, aí está dentro daqueles conceitos da lei de Lenz, lei de Faraday, lá do eletromagnetismo. E o tacômetro de indução, nessa configuração, o estator apresenta dois enrolamentos, cujos eixos estão dispostos a 90 graus e o rotor é do tipo que está em curto-circuito, né? Então, funciona aqui a 90 graus com o rotor em curto-circuito, do qual a movimentação desse rotor, né, vai haver uma diferença de potencial, certo? Nesses enrolamentos, né? Gerando aí uma DDP. E aí você tem a bobina picape, né, que é um sensor de velocidade angular com saída em frequência, constituído de um rotor dentado de material ferromagnético de um ímã permanente, o qual é envolvido em uma bobina, né? Então, aqui é muito comum a gente ver em carro, certo? É o que a gente chama de roda fônica, do qual aqui você tem um sensor, certo? Um sensor magnético, do qual há uma engrenagem. E cada vez que há passagem dos dentes de engrenagem, você vai haver uma perturbação na tensão, né? Dado a formação, tensão e o corrente, né? Dado a formação de um campo magnético aqui, né? Uma corrente de Foucault, justamente de um circuito, certo? Então, esse ímã, essa engrenagem rotacionando, né? Ele vai gerar vários pulsos, certo? Nesse ímã aqui, né? Esses pulsos devido ao quê? O campo magnético, que vai gerar aqui uma corrente. E a partir disso aqui, a gente sabe qual é a rotação e a velocidade, né? Melhor dizendo, a velocidade que se encontra o dispositivo que está acoplado nessa roda fônica, certo? Então,
funciona dessa forma. É simples, né? Se você pegar só um dente aqui, né? Então, cada vez que ele dá uma volta, passou aqui, gerou uma tensão, né? Dado por quê? Porque você gerou aqui uma formação de uma corrente, dado campos magnéticos, né? Certo? E como você tem uma bobina interligada em cima aqui, né? Você vai gerar uma tensão, certo? Dado lá pela formação inversa, né, de um eletroímã, certo? Então, importante também ter uma base sólida em eletromagnetismo para entender isso de forma melhor. E o fotoacoplador, a gente já viu lá que é um sensor óptico de emissão e recepção e receptor de luz, né? Do qual você tem aqui, ó, nesse pontinho aqui, um emissor e um receptor de luz, e aqui você vai colocar o eixo, certo? Vai colocar um disco, ou seja, o que for, que vai estar acoplado ao seu eixo, do qual esse disco vai ter um furo ou alguns furos, né? Do qual, com a passagem dele, ele vai contando aí os pulsos de velocidade, né? Parecido com um encoder, certo? É o mesmo princípio do encoder incremental de luz, certo? Utilizado com sensor óptico de emissor de luminosidade. Então, ele funciona basicamente da mesma forma. Certo, pessoal? E essa aula finaliza aqui. Certo? É uma aula mais rápida, né?